A cada 2 minutos, um brasileiro morre em decorrência de problemas cardíacos. As doenças cardiovasculares também são a principal causa de morte no mundo. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. Se medidas de prevenção não forem tomadas, a proporção de casos vai crescer ainda mais. A previsão para o Brasil, por exemplo, é de um aumento de 250% nos próximos 25 anos. Infarto. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o cardiologista Walter Maluli, ele que foi aluno da Faculdade de Medicina de Petrópolis da segunda turma, não é, doutor Maluli? Sim. 50 anos atrás começou a minha história profissional aqui na instituição, né? Graças a Deus. E depois 13 anos como professor. Depois de 73 a 86, eu participei do grupo da Clínica Médica de Ensino. Primeiro o pessoal de Petrópolis, depois o pessoal da UERJ. E depois eu me desliguei porque a família crescendo e o trabalho crescendo, não pude me dedicar mais ao ensino médico, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei. Depois a vida foi andando e em 97 eu voltei a participar de ensino médico numa universidade lá no Rio de Janeiro, onde estou até hoje, né? Fazendo lá cardiologia e tudo, já há 44 anos, essa história, graças a Deus. Voltando ao tema do programa, que é o infarto, né? Por que estamos mais vulneráveis hoje? Pois é. O infarto agudo do miocárdio é uma doença com alta mortalidade e morbidade, né? Quer dizer, 30% dos pacientes que sofrem a doença, o infarto agudo do miocárdio, eles não chegam ao hospital, eles morrem ainda no domicílio ou no trajeto, né? 30%. Os que chegam ao hospital têm também um outro aspecto, que é o tempo de chegada da dor hospital, né? Quer dizer, isso é muito importante. Esse delta T do tempo vai determinar o tratamento que a gente vai fazer inicial desse paciente. A gente pode fazer uma medicação que vai fazer vai desfazer o trombo, né, que aconteceu, que o infarto agudo do miocárdio, ele começou há bem antes atrás lá com uma pequena placa de aterosclerose que foi aumentando, que o paciente tinha hábitos alimentares, problemas genéticos, problemas de hipertensão, problemas de abuso de sal, abuso de álcool, fumo, né, com todos esses aspectos. Os fatores de risco, né? Os fatores de risco, exatamente. A placa vai aumentando até que chega um momento, por algum motivo, de forma aguda, que desencadeia o processo agudo, né? Essa placa ela se rompe ou tem uma pequena hemorragia da placa, e aí as plaquetas, que são células do sangue, para tentar coagular, vamos dizer, o local onde está tendo um problema, junto com fibrina, formam um coágulo que a gente chama de trombo vermelho. Esse trombo vermelho, a partir daquele local em diante, aquela área ali fica sem circulação, que é um infarto agudo do miocárdio. Dependendo da localização do trombo, se ele estiver na ponta da artéria, no meio da artéria, ou no tronco da artéria coronária, nós temos duas, né, coronária esquerda e direita, e a lesão de tronco é a lesão mais grave. A lesão no meio pega alguns ramos da coronária direita ou esquerda, ou então é na pontinha da artéria, que é um infarto menos ruim, menos grave. Mas, de qualquer forma, essa localização é importante, que vai dar a área infartada, né? Quer dizer, uma área maior infartada. O coração nosso é um músculo. Então, a gente precisa do músculo para poder bombear o sangue. Então, se aquela área infartada, aquele pedaço onde foi que teve o infarto agudo, aquela parte não contrai. E na fase aguda, né? Quer dizer, o miocárdio esteja atordoado ou hibernado pela doença isquêmica aguda. Então, nesse tempo, a gente teria, vamos dizer, 6 horas da dor à chegada no hospital, até 12 horas, para a gente fazer uma substância trombolítica, quer dizer, que vai desfazer o trombo, entre aspas, vai desinfartar, não é, o paciente, e aquela circulação volta ao normal, né? Quer dizer, isso é uma coisa fundamental, importante no tratamento da fase aguda. Fazer os trombolíticos, tem várias substâncias, trombolíticos, começou há uns 15 anos atrás, mais ou menos, que foi uma coisa muito boa, né? E isso vem evoluindo. Hoje tem trombolíticos mais modernos, com menos problema de efeito colateral, de efeito colateral, de alergia, né? Depois, a segunda fase, além do trombolítico, chama angioplastia de resgate, quer dizer, lógico que se o hospital tiver um laboratório de hemodinâmica, né? Se não tiver, a gente
tenta transferir esse paciente. Aí nós temos aí 12 horas também, que tem o problema de locomoção do pessoal do laboratório, né? Do hemodinamicista. Ele tem que chegar, não fica 24 horas no hospital, né? Dependendo da cidade, dependendo da área de risco hoje em dia. Tem todo esse problema para o hemodinamicista chegar. Se ele não chegar, a gente, depois que fez o trombolítico, tem ainda 12 horas para ser feita uma cinecoronarografia e uma angioplastia, quer dizer, coloca-se um balão na lesão, espreme, vamos dizer, a lesão, abre a coronária, né? Coloca-se um stent, que não começou assim, lógico, foi uma evolução. Primeiro foi a angioplastia, o professor Andreas Grundzig, que era um austríaco. Isso foi só a angioplastia, com balão, chamava. E isso, o problema era a reestenose, quer dizer, 40% dos pacientes refaziam a lesão. Daí a evolução de estudo científico e a evolução da pesquisa, né, a ciência, né, vai caminhando dessa forma, foram feitos os stents, quer dizer, são pequenas, uma pequena molinha, vamos chamar assim, que é colocada na ponta de um catéter que vai até a lesão. Isso é visto numa televisão. E daí ele coloca esse stent e abre o stent dentro, mantendo a coronária aberta, mantendo onde teve a lesão aberta. E a evolução ainda do stent comum, que a gente chama, foi o stent farmacológico, que coloca-se o stent e ele libera uma substância. Tudo para evitar a reestenose. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a artéria é um mecanismo vivo. Então, o que acontece? Quando um DNA, entendeu? Um DNA vai proteger aquela área lá que está levando, por exemplo, um fluxo de sangue contínuo ali, ele aumenta a proteção ali. Então, essa placa e essa estenose da artéria começou com o RNA. Então, se você for lá e tirar, né, raspar, fazer um rotorruter, né, como se diz, raspar aquilo lá, ela forma de novo a mesma lesão no mesmo local. Então, o stent farmacológico ele vai evitar que se faça a nova lesão intra-stent, não é? E agora, vamos dizer, a evolução dos stents também, hoje tem o stent que é absorvível, né? Quer dizer, ele é colocado no local e depois ele é absorvido pelo organismo e mantém o fluxo coronariano pérvio, a coronária pérvia, e com isso o músculo volta a funcionar, você desinfartou, vamos usar esse termo. O senhor está falando aí de dois fatores primordiais, né? O tempo, né? E os procedimentos para tentar reverter as consequências desse infarto, né? É possível reverter completamente? Totalmente. Se for no tempo... Totalmente. Nesse tempo de 6 horas, e tem vários estudos que mostram isso. Tem alguns estudos com 12 horas, mas não foram conclusivos. Com 6 horas todos foram conclusivos, né? Quer dizer, tenta-se fazer primeiro o trombolítico, se com o trombolítico não refazer o fluxo, há uma angioplastia de resgate, que chama, né? De agudo, você coloca, passa o catéter, abre a lesão e o paciente, aquela área que estava primeiro numa zona isquêmica, né? Numa zona de injúria, depois isquemia e depois do infarto. Essa é a sequência. Então, se a gente entra antes disso, você vai evitar que haja um infarto naquela área e aquele músculo volta a ter circulação. Então, você não perdeu o músculo, né? E assim também existem, por exemplo, 2 tipos de infarto também, né? Um infarto que pega toda a parede do ventrículo, né? Esse infarto chama-se infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, no eletrocardiograma. Ou infarto com supra-DST, vamos dizer, no linguajar médico, né? Infarto com supra-DST. E tem um infarto sem supra-DST, que a gente não conhecia isso antigamente. O que é um infarto sem supra? É um infarto que pega o endocárdio, quer dizer, a camada interna do coração, ou o epicárdio, que é a camada externa. Ele não atravessa o músculo todo. Esse daí, o eletro é normal. Ele não tem o supradesenvolvimento. Não aparece. Não aparece, mas tem a enzima que altera. A enzima cardíaca que a gente hoje usa, a troponina é a principal, que hoje todo mundo usa troponina, que é a melhor e realmente com mais sensibilidade. Ela retarda um pouco para começar, em torno de 8 horas, para começar a aparecer,
e leva até 12 dias para desaparecer também. Então, o que é que se faz hoje? O infarto agudo, ou dor no peito, né? Dor no peito com angina ou não, uma dor no peito, vai para o hospital e fica um protocolo de 12 horas. E faz seriadamente eletrocardiograma e dosagem de enzimas. Então, com 12 horas na emergência no hospital, fazendo a cada 3 horas, vamos dizer, uma dosagem enzimática e eletrocardiograma, você pode com certeza afirmar que o paciente teve ou não um infarto, com supra ou sem supra, né? Quer dizer, um infarto sem supra é um infarto com menor lesão de músculo, só que ao longo do tempo ele vai dar a mesma coisa, quer dizer, o paciente vai desenvolver essa doença isquêmica ao longo da vida, se ele não cuidar, e vai acabar, que é o produto final, que é a insuficiência cardíaca, né? Da doença isquêmica. Ela vira insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca, que aí o problema é muito mais grave, porque o paciente não consegue se locomover, não consegue fazer algum tipo de esforço. Ele vai ter falta de ar, se tiver esforço, ou vai ter cansaço quando ele fizer esforço, no ventrículo esquerdo e ventrículo direito. É a insuficiência cardíaca. Tudo isso como consequência de um infarto lá atrás. Consequência da doença isquêmica, quer dizer, com infarto ou não. Se ele não infartar, mas tiver uma angina de peito, por exemplo, o que é angina de peito? É uma dor no peito, dor precordial, né? Seguida de um esforço e que alivia com repouso. É o diagnóstico. Diagnóstico de angina, dor no peito, que aparece com esforço e que alivia com repouso. É diagnóstico clínico, não é? Depois você vai estratificar essa dor, né? Vai fazer eletrocardiograma, teste ergométrico, vai fazer cinecoronariografia para estratificar a doença isquêmica. Mas a angina de peito, o diagnóstico é esse. Se o paciente me der essa história, diagnóstico angina de peito. Então o diagnóstico de angina é um diagnóstico clínico, não depende de exame nenhum, é a história do paciente. Então, mas o que provoca a angina? Então, o que provoca a angina é, vamos dizer, uma evolução que vai acabar num infarto agudo do miocárdio. Então, é a mesma plaquinha de aterosclerose lá atrás, e que começa aí, nessa história nossa do infarto agudo. Geralmente da 4ª década em diante, não é? Essa história começou lá atrás, com uma plaquinha de aterosclerose, em que o paciente tinha fatores de risco, hábito alimentar ruim, não fazer exercício nenhum, comer errado, hipertensão arterial, fumo, álcool, né? Isso tudo vai evoluindo a doença, até chegar à angina primeiro. O sujeito, quando faz esforço, diminui a quantidade de sangue que chega naquela área e o paciente tem dor no peito. Essa dor no peito é desencadeada por um esforço, por frio, né, por vento frio, e que alivia com repouso. Então essa história é da angina. Começou aí a história. Se esse paciente se cuidar, volta totalmente ao normal. A gente estratifica o paciente. Exame clínico e história primeiro. Medicina não vai mudar nesse sentido. História clínica, exame clínico, com técnica de exame clínico bem aplicada, avaliar a história do paciente com o que você encontrou no exame clínico e os exames que você tem hoje. Graças a Deus, hoje está ótimo, né? Eletrocardiograma, né? Teste ergométrico com medicina nuclear, que a sensibilidade aumenta no diagnóstico, a cinecoronariografia, e tem um outro exame que é baseado no teor de cálcio da coronária. Só que esse exame chama Ultra Fast Tomography, né? Uma tomografia ultra rápida, vamos dizer. Essa tomografia é baseada em quantidade de cálcio na coronária. Qual é o problema disso aí? Tem que injetar contraste iodado. É um exame bom, sem dúvida nenhuma. Às vezes, assim, evita de fazer assim no coronário. Não evita. São 2 exames que dependem muito da avaliação do paciente e você vai fazer o melhor exame para aquele paciente, né? Quer dizer, um paciente tem alergia a iodo. Você não pode fazer esse exame. A coronário leva iodo? Leva iodo. Só que o que a gente faz antes? Esse paciente, por exemplo, que pode ter até alergia, a gente hidrata bem ele, faz o mínimo, fala para o hemodinamicista, conversa com ele, lógico, tem que ser um trabalho em equipe, ele injeta o mínimo de contraste só na coronária, ele não vai, quer dizer, 20 ml, 30 ml de contraste e o paciente tomou uma medicação antialérgica, hidratou bem, então não vai ter problema, nem no rim, porque o contraste é eliminado pelo rim, e nem a alergia ao contraste. Então, e isso é lógico, se houver necessidade de fazer um exame com contraste.
Porque às vezes você faz um teste ergométrico, por exemplo, numa esteira, que é um exame de fácil acesso. Todo mundo tem acesso hoje a fazer um exame desse. Isso já nos dá, vou dizer, uma boa história. Examinou direitinho e avaliou bem, tirou tudo que o exame pode te dar, não é? O teste ergométrico é uma ferramenta espetacular. E aí vem o teste ergométrico com medicina nuclear, que não tem alergia, que você faz o teste ergométrico na esteira e no pico do exercício você injeta o radioisótopo e depois passa o paciente deita numa máquina que vai captar esse radioisótopo e vai formar uma imagem do coração. Vai formar a imagem em esforço e depois em repouso. Então a gente vê a captação e isso dá 97% de sensibilidade no diagnóstico de doença isquêmica. Lógico que esse exame já é mais difícil. É mais caro, nem todo convênio paga, é um exame caro. É um exame com menos acesso, a população não tem acesso. Mas o teste ergométrico basal tem acesso. Existe uma outra forma também, que é um exame que a gente injeta droga e imita o esforço. Né? Um dipyridamol, que chama, uma das drogas, que a gente injeta e o paciente desenvolve uma taquicardia para poder fazer como se fosse um teste ergométrico. E aí eu injeto o radioisótopo ou avalio esse teste com sensibilidade, com droga, que a gente chama. E isso, na prática, a sensibilidade dele é um pouquinho menor do que o teste ergométrico andado na esteira, com esforço, né, para você provocar, né, o coração com esforço e ver como é que ele reage. Né? Então, é esse exame do teste ergométrico. É muito bom. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre infarto. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre infarto. Nosso convidado é o cardiologista Walter Maluli. Doutor Maluli, o que diferencia uma dor comum com outras causas da dor do infarto? Isso é um assunto extremamente importante, porque a dor precordial, a dor no peito, né, vamos falar assim, todas as estruturas que a gente tem dentro do tórax, no abdômen superior e na parte externa do tórax, a dor é a mesma, entendeu? Então, você tem, por exemplo, nós temos a articulação aqui da costela com o externo, né? Então é uma articulação. Tem reumatismo, tem artrite, né? Dói. Tem a dor do externo, uma pancada no externo, uma inflamação, alguma coisa no externo, dói no peito. Músculo, nós temos vários músculos entre as costelas, a parte externa da costela e a parte interna da costela. Então a dor muscular dói o peito. A dor do infarto é uma dor com as seguintes características, quer dizer, uma dor precordial, geralmente em aperto, mas pode ser em pontada, pode ser em peso no peito, né? Quer dizer, e que irradia para vários locais, né? Para irradiar para a ponta do queixo, né? Para o ombro esquerdo, para o braço esquerdo, né? Pode irradiar para gengiva, tem pacientes que falam que tem dor na gengiva, ou então que não tem dente, por exemplo, tem prótese, né? Isso dói na altura dos dentes, o paciente queixa isso. Então, é uma dor com todas as características, e agora vem por dentro, né? O esôfago, vesícula biliar, né? Estômago, hérnia de hiato esofagiano, que é muito comum mais em mulher do que em homem, por causa da gravidez, que aumenta a pressão intraabdominal e joga o estômago para cima um pouquinho, e isso comprime. Para ter uma ideia, o coração está aqui no meio, ele é no meio do peito, e o estômago embaixo. Então, se o paciente toma muito líquido após a refeição, tem muitos gases, o coração é algo nervoso, né? Se você tocar, ele contrai. Ele é assim, o coração é nervoso, é como se estivesse constantemente passando uma corrente elétrica nele, então, se toca, ele contrai. E assim o estômago embaixo. A hérnia do hiato, o estômago, a vesícula, gastrite, esofagite, olha só. Quanta coisa dá dor no peito. Então, dor no peito que a gente, para o cardiologista, se você perguntar ao gastroenterologista, ele vai dizer, não, toma um antiácido, toma um diminuidor de fluxo,
para o refluxo e tal. Para a gente, para a cardiologia, o que interessa é o seguinte: infarto mata. A gastrite dói, incomoda, a esofagite dói, incomoda, a hérnia de hiato dói, incomoda, mas não mata. Infarto mata. Então, qual é a orientação? Dor no peito tem que ser visto num local de emergência. Se essa dor dura mais do que 20 minutos. Porque a dor, por exemplo, de angina de peito, ela é de 5 minutos, 8 minutos, não passa disso. A dor da angina, aquela dor que eu disse, que quando faz esforço, desencadeia a dor, o repouso ela alivia, né? A dor do infarto, ela dura mais do que 20 minutos, tem o problema da duração. Então, uma dor que fica durando 20 minutos, que às vezes na história do paciente a gente pergunta, escuta, o que essa dor faz no seu peito, né? Essa é uma dor que incomoda aqui no meio do peito, e corre para onde a dor? Corre para a barriga, ou corre para o lado esquerdo. Quanto tempo dura a dor? É o dia inteiro. Né? Quer dizer, uma dor de infarto agudo do miocárdio não vai durar o dia todo, lógico. Então são características da dor que, vamos dizer, diminui a possibilidade de ser infarto. Mas uma dor no peito que está pesando, que está fazendo uma constricção no peito, né, que dura mais de 20 minutos, essa sim. Essa tem que ir para uma emergência e fazer aquilo que nós falamos no início, de ficar 12 horas no hospital fazendo eletro e dosagem de enzima evolutivo durante aquelas 12 horas. Se essas enzimas não mudarem, se o eletro não mudar, esse paciente não está infartando. Ele pode ter alta dali para casa. Não precisa internar. Agora, o paciente, a partir do momento que tem um diagnóstico de angina de peito ou diagnóstico de infarto agudo, aí entra aquela outra coisa que nós falamos também. Com supradesnivelo do segmento ST ou sem supra, o tratamento é o mesmo. Aí ele vai, se possível, se o hospital tiver unidade coronariana, vai para a unidade coronariana. Se não tiver, vai para uma unidade de terapia intensiva, um CTI, UTI, né? Para que ele tenha controle, vamos dizer, da doença durante o tempo todo. Então ele vai ficar monitorizado, no eletro contínuo, oxigênio de pulso, enfim, e o pulso do coração, os batimentos, e o eletrocardiograma monitorizado. Então geralmente fica 3 dias, 2, 3 dias no máximo. Melhorou, vai para o quarto. Então, a dor no peito, voltando, qualquer dor no peito, que dura mais do que 20 minutos, ela deve ser investigada. E investigar no hospital que tem a dosagem de enzima, eletrocardiograma, e ele vai ficar na emergência durante 12 horas. Aliviou, vai embora. Não aliviou, é infarto interno. Né? Quer dizer, esse é a orientação principal. Né? Por que nas mulheres os sintomas são diferentes? Muitas vezes pode não acontecer essa dor, né? Sim. Às vezes é infarto sem dor. Quem é que tem infarto sem dor? Primeiro, os pacientes diabéticos. Né? É comum, por exemplo, o paciente precisa de um eletrocardiograma para mostrar em algum emprego. Então ele vai num hospital, numa clínica, fala, não, eu preciso do eletro. Aí faz o eletro. Se o cardiologista vier na hora, lógico, vai chamar atenção, mas muitas vezes ele vai dar o laudo no dia seguinte. Aí quando o paciente chega para pegar o laudo, né, ele está com infarto agudo do miocárdio. Então isso é o paciente diabético que ele não tem dor. Por quê? Por causa da neuropatia diabética, né? Quer dizer, diminui a sensibilidade à dor nos pacientes diabéticos, então ele não tem dor. O paciente idoso também pode não ter dor, por conta também da irrigação do nervo, né? Já é idoso, a circulação é menor, e isso pode levar a uma neuropatia, que chama, e aquele nervo perde a sensibilidade, então ele não tem dor. Assim o diabético, o paciente idoso. Nas mulheres, a dor precordial é uma queixa muito mais importante, vamos dizer, tanto na mulher jovem quanto na mulher ainda em fase gravídica, como na menopausa. A mulher jovem, por exemplo, que é extremamente comum, ela queixar de coração dispara e tem dor no peito, né? Quer dizer, aí o pessoal faz diagnóstico clínico, vamos dizer, de prolapso da válvula mitral, né? Que é uma doença extremamente comum em mulher jovem, né? Quer dizer, a gente ausculta o exame clínico, de novo, né? História, exame clínico, e um ecocardiograma faz o diagnóstico se tem ou não, o prolapso da válvula mitral. Depois, na mulher ainda, vamos dizer, em idade gravídica, o que protege a mulher é o hormônio feminino, o estrogênio. Então, a quantidade de hormônio circulante faz do coração da mulher um coração diferente nessa fase ainda gravídica.
Quando ela entra na menopausa, que ela perde a taxa hormonal, ela fica mais suscetível. Esse é um ponto do coração da mulher. O outro ponto é que a mulher hoje tem as mesmas atividades. Fuma, bebe, estresse, trabalha muito, come gordura, fritura e não faz exercício. Então, isso é receita, vamos dizer, para ter doença cardiovascular. Eu me lembrei de uma outra coisa que eu acho que é importante citar. Existe uma doença em mulher, né, menopausa, né, chamado síndrome de Takotsubo. O nome é esse, porque é um nome japonês. O Takotsubo é uma gaiola de pegar polvo, em japonês. Então, a imagem que dá na coronária, ou na ventriculografia, quer dizer, uma gaiola, e aqui forma como se fosse uma gaiola de pegar polvo, por isso chama síndrome Takotsubo. Acontece em mulher na menopausa. Desfeito esse problema, não infarta, ela volta ao normal, você consegue voltar ao normal. Mas tem que dar exatamente como infarto. Dor no peito, com constrição, com irradiação, igual infarto agudo do miocárdio. Né? E na mulher, é a questão dela hoje, fuma tanto quanto os homens, bebe tanto quanto os homens. Em termos de atividade de trabalho, né? Assumiu postos com estresse constante, quer dizer, com estresse e inatividade física. Isso vale para homem e para mulher, lógico. Mas o fato da mulher fumar, beber e também assumir postos de estresse importante, como CEO de companhias e tal, isso leva a um estresse muito grande. Isso levou a um aumento de casos entre as mulheres, né? Com certeza. Que não era assim antes, né? Não, era 10 homens para uma mulher. Quando eu estudava, era 10 para 1. Hoje é 10 para 6. 10 tá quase 1,5 já, né? Tá nessa fase. Não é 1 para 1, não. É 1 para menos de 1, vamos dizer. Mas, de qualquer forma, aumentou muito. Né? Não tinha tanto infarto em mulher antigamente. A não ser aquelas pacientes que já tinham fator de risco familiar, né? Por exemplo, colesterol familiar. Tem famílias, todos os homens daquela família infartam, né? A gente já ouviu falar isso. E essa história é extremamente positiva. Então, esse pessoal dessas famílias tem colesterol elevado desde cedo, independente da alimentação, esse pessoal tem que ter um controle melhor. Né? Hoje a gente tem como controlar o colesterol, seja na alimentação, seja com exercício, ou seja com remédios, que aí a gente chama de prevenção primária e secundária. A primária é exercício e dieta, né? Mudar o hábito alimentar, mudança do hábito alimentar, ou modificação do estilo de vida, que fica mais amplo, né, o termo, né? Modificação do estilo de vida. Fumar, não fumar. Fumar faz mal. 1 cigarro, 10, 20 faz mal. Eu mesmo fumei antigamente, era uma coisa gostosa quando eu fumava, mas só que parei porque eu sabia que ia fazer mal. Então fumar, não deve fumar, não, devia ser banido, entendeu? O fumo devia ser banido. O tabaco, né? Qualquer tipo de tabaco. Né? O pessoal fala fumo, fala narguilé, tudo é tabaco, né? Então o efeito é o mesmo. O cachimbo, o charuto não faz mal do mesmo jeito. Entra sublingual, a nicotina e o alcatrão. No cigarro, você traga o cigarro, além da fumaça entrar na árvore brônquica, absorve sublingual a nicotina e o alcatrão. E vão fazer mal. Não tem jeito. Então, tabaco faz mal. Bebida, a Organização Mundial de Saúde diz que você pode tomar bebida fermentada, quer dizer, vinho, cerveja, duas latinhas de cerveja 3 vezes por semana, vamos dizer. E vinho, 4 taças por semana. Isso é normal. Ou bebida destilada, 2 doses, 2 vezes por semana. Isso é normal. Pode-se usar isso, que a Organização Mundial de Saúde diz que seria uma quantidade, vamos dizer, de álcool absorvida que é eliminada pelo fígado e pela respiração. Né? O álcool é eliminado pelo fígado e pela respiração. E hidratar bem também, hidratar açúcar, glicose e tal, né, para melhorar. Por conta do álcool é o problema da quantidade, né? Você cada vez vai precisar tomar mais álcool, né? E o álcool é um ansiolítico. O álcool é um ansiolítico, então em dose baixa. Por isso fala, não, dose baixa faz bem para a coronária. Desculpa, é lógico. Né? Vinho é bom. Não, é desculpa também. Se você tomar demais ou beber demais, é desculpa para beber. Mas, de qualquer forma, em dose baixa, o álcool é ansiolítico. Tira a ansiedade. Então, dá uma certa, entre aspas, uma paz que não é saudável
e depois precisa de cada vez uma quantidade maior, até o sujeito virar alcoolismo, depois alcoólatra. Né? O senhor falou aí das mulheres. Hoje, o estilo de vida das mulheres está muito parecido com o dos homens. O estresse, com a dupla e tripla jornada, a alimentação foi prejudicada, o sedentarismo acaba entrando aí porque não tem tempo para fazer exercício físico, né? Falou também da proteção que as mulheres têm natural do hormônio, que depois da menopausa não tem mais, então estão expostas ao risco do mesmo jeito. E especificamente sobre os sintomas que não têm a dor, muitas vezes vem com um enjoo, um mal-estar, né? Então, é o sintoma digestivo, na verdade, que pode levar a náusea, por exemplo, o paciente tem enjoo e não tem dor no peito, mas está enjoado, é um enjoo um pouco... Será que eu comi alguma coisa que fez mal, né? A pergunta que a pessoa se faz, geralmente. Não é alimentação, é o início de um infarto agudo ou de uma angina de peito, pode se manifestar como uma náusea, uma sensação que comeu e não digeriu, né? Sensação de plenitude gástrica, parece que comeu um boi com chifre e tudo. Né? Então, tá empanzinado, né? Também é outra coisa que não tem a dor, mas é um equivalente. Ele é um equivalente que deve ser observado. Se ficar em pé, caminhar, aliviou um pouquinho e tal, tudo bem. Se não, volta ao mesmo coisa da dor no peito, como eu disse, que várias estruturas podem dar dor, o diferencial é o eletroenzima. Então, essa náusea, essa sensação de plenitude, sensação que não digeriu, deve também fazer a mesma orientação. Porque, no caso das mulheres, muitas vezes, esse é o das sintoma. Mulheres, que tem só a náusea, às vezes, né? Sem dor. Também pode. Então, se essa náusea não melhora ao caminhar, ao levantar... Isso. Vai para a emergência fazer enzima e eletroseriado durante 12 horas. Se tiver tudo para bem, checar se Tem que tirar, chegar lá, não é infarto. Né? Não é. Tem certeza que não é. Nem angina, nem infarto. Acabou o problema. Na dúvida, vai ser explorado, vai ficar internado, vai fazer eletroenzima seriado mais do que 12 horas, porque aí também a evolução do paciente lá na emergência, o médico que está vendo, mesmo que não tenha tanta experiência, ou que tiver... porque hoje também os critérios, todas as sociedades têm muitas diretrizes, hoje trabalha-se muito com diretrizes. Então, na sociedade brasileira tem diretriz de angina, diretriz de infarto, diretriz de atendimento de urgência. Então, ali tem todos esses cuidados. Então, na dúvida, interna o paciente e vai explorar. Se não tem nada, não é infarto. Tudo bem, ótimo, vai embora para casa. Ele vai fazer uma endoscopia e vai tratar o problema digestivo. Seja uma colestite, uma doença na vesícula, seja uma gastrite aguda, seja a hérnia de hiato, orientar para não tomar muito líquido na refeição, né, comer pouco, e logo depois não deitar, né, ficar em pé, caminhar um pouquinho e tal, que isso ajuda ao trânsito digestivo e ir para baixo, para não ficar voltando, né, para o refluxo. Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre infarto. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre infarto. Nosso convidado é o cardiologista Walter Maluli. Dr. Walter, nos jovens também tem características diferentes do infarto? Sim. Qual é o porquê que o jovem é diferente? Nós temos, as duas coronárias saem da aorta, né? Saem da aorta. A coronária esquerda e a coronária direita. A coronária esquerda dá a descendente anterior, que vai até a ponta do coração, e tem a circunflexa. E chama coronária porque ela envolve o coração, como se fosse uma coroa, por isso chama o nome coronária, não é? Então essas 4 artérias, vamos dizer, as duas coronárias direita e esquerda, que dividem em 2, e elas têm as comunicantes. Essas artérias, no jovem, elas não ainda estão desenvolvidas. Então, no paciente que faz exercício, que já tem mais idade, essas coronárias, elas aumentam a quantidade de vaso levando sangue. No jovem, não.
Então o jovem ainda não tem, ele tem só as coronárias e os ramos. Então esse é o problema do paciente jovem. O infarto em jovem é extremamente mais grave do que o paciente idoso. O índice de mortalidade é maior? Muito maior, muito maior. Eu vou dar um exemplo na minha casa, né? Meu pai infartou com 80 anos. E o papai sempre andou, sempre o colesterol dele era bom, enfim, sempre caminhou, né? No segundo dia de hospital, ele estava tão bem que eu e o cardiologista, não, eu levo ele para casa. Eu vou cuidar dele em casa, para ter uma ideia, né, da evolução. E o paciente jovem, os 30% morrem antes de chegar no hospital, né? Vamos lembrar, aí no início. Os que chegam no hospital, do jovem, a evolução é muito grave. A área infartada é extensa, né? O grau de insuficiência cardíaca é maior. Pode-se fazer, por exemplo, um aneurisma do coração por conta do infarto. Então, no jovem, como ele não tem uma circulação coronária ampla, o infarto é mais grave. Então, uma área, vamos dizer, pequena, infartada no jovem, a gravidade é muito maior do que a gravidade de uma área pequena num paciente idoso, que ele já tem circulação colateral, que a gente chama, né? Como é que desenvolve isso? Com exercício, pela necessidade, o organismo também faz mais vaso, porque aquela área infartada está com problema, o organismo, inteligentemente, a natureza, aumenta o número de vasos. E com isso leva o sangue até a ponta da coronária, vamos dizer assim. Não é? E com isso, o paciente jovem não tem isso. Então, o infarto dele sempre é muito mais grave, mortalidade maior, morbidade maior, que é um paciente. Eu, por exemplo, tive paciente já com 28 anos, infartou, foi o mais jovem que eu atendi até hoje. Mas muitos com 35, 38, e lógico, acima de 50 é a grande maioria. Mas como a gente já tem muito tempo de formado e trabalha em cardiologia há muitos anos, eu tive muitos pacientes jovens infartados, que sem dúvida a evolução é muito mais grave. Né? O tratamento no paciente jovem, a gente tem que ser mais agressivo, no sentido de evitar aumentar o colesterol, pressão normalizar, diminuir sal, né? Não fumar, fazer exercício físico, dar remédio, a estatina, que chama as estatinas, ou a ezetimiba, que são as duas drogas para o colesterol, que a gente usa em dose alta, para esse paciente jovem que teve um infarto importante. E acompanhar depois a dosagem do colesterol nesse pessoal. O critério é o paciente que não tem doença cardiovascular, o LDL ficar até 130, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. E o HDL acima de 39. Em mulher, 36 para cima, em homem, 39 para cima. O LDL nos dois, até 130, colesterol. E o colesterol não HDL, que às vezes você tem um LDL baixo, por exemplo, mas tem um não HDL, que é o total menos o LDL. Então vai dar o não HDL. Porque o HDL é bom, ele protege. E isso protege fazendo exercício, não tem remédio que aumenta o HDL, não existe droga. Saiu uma época um ácido nicotínico para tentativa de melhora, mas não deu resultado. Então, o resultado a gente vê, paciente fazendo dieta, exercício, o HDL sobe. Quanto mais alto o HDL, melhor. E o LDL até 130 em pacientes que não tiveram doença cardiovascular. Quem já teve doença cardiovascular, o critério é abaixo de 100. O ideal é entre 60 e 80, para você ter uma ideia, de LDL. O que é difícil conseguir nos pacientes, né? Porque é uma dieta rigorosa, estatina em dose alta, para poder manter esse colesterol lá embaixo. Porque, vamos dizer, vamos fazer lembrar aqui, eu sou formado há muito tempo, 44 anos. Antigamente não tinha, a gente não conhecia essa história da placa de aterosclerose, não sabíamos que era assim. Então, quando o paciente infartava, a gente dizia, bom, daqui uns 4 ou 6 anos, ele volta com o segundo infarto, o reinfarto, né? A história era essa, que o paciente não cuidava, a placa estava lá, ia aumentando, ele não se cuidava, e infartava de novo. A gente tinha uns pacientes que a gente disse, não infartou, esse não infartou. Por que não infartou? Porque, na verdade, ele se cuidou, parou de fumar, passou o exercício, mudou a dieta, fez modificação do estilo de vida. E com isso ele não infartou. Isso na época lá atrás. Hoje tem esses critérios da estatina com droga, que é uma droga que veio para mudar a história dos pacientes. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo uma pesquisa agora de microcirculação. No capilar, né? Capilar arterial, capilar venoso, a hemácia passando de um para o outro. Os pacientes que tomam estatina não podem entrar no trabalho porque o capilar melhora, para você ter uma ideia
da ação da droga, né? Então, realmente é uma droga espetacular. E com isso, abaixa o colesterol. E a gente faz a proteção secundária, vamos dizer, do paciente que tem colesterol elevado, esses que têm história familiar, né? O jovem, né? Principalmente a mulher, tem história familiar, quer dizer, o pai e mãe, né? Com aquele critério de idade. A gente tem que começar cedo, senão ele vai infartar, não tem dúvida. Quando o pai e a mãe infartam, os filhos daqueles pacientes vão infartar, a não ser que se cuide. Se cuida, não infarta, ou joga o processo com mais idade, como nós estamos falando. Quando a gravidade vai ser menor. E no paciente idoso, não. Doutor Maluli, quais são os riscos quando a gente envelhece? O que acontece com as artérias? Na verdade é o seguinte, essa camada interna do vaso, que a gente chama de endotélio, né? A gente não conhecia o que o endotélio fazia, qual era a função do endotélio. Antigamente era uma camada que recobria o vaso por dentro, antigamente. Depois nós falamos, é um órgão extenso, porque imagina a quantidade de vasos que nós temos. Então ela produz substâncias que faz vasoconstrição, ela produz substâncias que faz vasodilatação. Então, como é que a gente chama isso? O desequilíbrio, né, biológico do endotélio, ou seja, colesterol elevado, diabetes, ácido úrico elevado, inatividade física, fumo, álcool, altera o equilíbrio biológico do endotélio. A história começa com isso, né, com esse desequilíbrio. Então, essa camada interna é fundamental que esteja equilibrada, né, saudável, vamos dizer. Agora, a outra diferença é o envelhecimento, né, que você está falando. A gente tem o envelhecimento e tem a doença. Se tiver as duas coisas juntas, é ruim, né? Se tiver envelhecimento com doença aterosclerótica, a gravidade aumenta. A possibilidade do infarto aumenta. Agora, o envelhecimento é natural, é normal. A gente fica velho, não tem jeito. Então, velho, com colesterol bem, com a circulação boa, né, no exame clínico, a gente palpa as artérias do pé, ausculta a aorta e ausculta as carótidas. Ausculta, com estetoscópio. Não precisa fazer exame nenhum, não. Se tiver sopro, sim, aí você vai fazer primeiro ultrassom, depois outros exames, até a angiorressonância e tal, que tem injeção de contraste também. Mas no primeiro exame clínico é a ausculta. Né? Palpar nos pés as artérias, auscultar a aorta e auscultar as carótidas. Se isso estiver normal, a circulação está boa. Mesmo com paciente idoso. Não tem problema ele ser idoso, é natural a gente envelhecer. Não pode envelhecer com doença, aí complica. Então, o endotélio, com pacientes com colesterol elevado, com diabetes. Para você ter uma ideia, um paciente diabético ele tem 2,5 vezes mais chance de desenvolver doença cardiovascular. Entre as doenças, o infarto, que é grave. Então, o paciente diabético ele tem 2,5 vezes a mais, ele tem que se cuidar melhor. Né? O médico também tem que cuidar melhor desse paciente, ser mais incisivo com o paciente, né? Dizer, olha, você tem que fazer. E realmente controlar. Então, o endotélio alterado pela idade é normal, não tem nenhum problema. O paciente vai viver normal. Agora, o endotélio alterado pela idade, associado a colesterol alto, diabetes, ácido úrico alto, né, e inatividade física, álcool, fumo, todos os fatores de risco, obesidade, esse endotélio é doente. Entende? Então, isso vai levar ao infarto ou doenças cardiovasculares, né, desses pacientes. O infarto e as doenças do coração, né? O infarto ele é prevenível, né? Por isso a importância da pessoa fazer o check-up, da pessoa fazer a prevenção, né? Isso. Então, como é que é o critério também? Que a gente tem que ter critério para usar, senão o paciente com 20 anos começa a fazer prevenção de infarto. Também não é assim, né? Quer dizer, o paciente que tem história familiar, né, normalmente, a partir dos 30 anos, ele deve, uma vez por ano, né, fazer uma consulta com um cardiologista, fazer um eletrocardiograma, fazer dosagem do colesterol, da glicose, né, do ácido úrico, ureia e creatinina para ver função renal. Então, esse paciente, uma vez por ano, tem que visitar um cardiologista para ele fazer. Esse paciente que tem história familiar. Quem não tem história familiar, quer dizer, a família é saudável, nunca ninguém infartou, mas ele quer fazer um exercício que tem carga. Então, esse paciente deve fazer, a partir dos 30 anos, 35 anos, fazer um teste ergométrico, para ver se o teste ergométrico submeter o coração dele a uma carga de trabalho e ver como é que responde. Respondeu normal, você pode dar, o cardiologista tem condição de dizer a carga de trabalho que ele pode ir, o pulso e a pressão
durante o exercício, né? Então a gente pode orientar o paciente. Isso, vamos dizer, dos 35 em diante. Quero correr, quero fazer musculação, quero pegar peso. Vai fazer o teste ergométrico primeiro. Agora, os pacientes, de um modo geral, né? Na faixa de 45 anos em diante, é uma vez por ano. É prevenção suficiente para ver colesterol, glicose, ácido úrico e a função renal com a ureia e creatinina. Então, é muito importante. E um exame clínico bem feito, né? Volta aí, medicina o papel do médico, as máquinas não substituem. Não vai mudar. História e exame físico. Isso, mesmo daqui a 100 anos, nós vamos estar falando, não eu, nem você, lógico, mas a história vai continuar se repetindo. História e exame físico, né? Quer dizer, é muito importante para você avaliar o paciente. Então, os outros pacientes que têm história familiar, esses têm que começar cedo. A história familiar, voltando a lembrar, o pai 60 anos para baixo e a mãe de 55 para baixo. Com doença cardiovascular, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, né? Todos esses pacientes, os filhos desse casal, têm que começar cedo a partir dos 35. Já quem não tem doença nenhuma, não tem história familiar, na faixa de 45 anos em diante, começar a fazer um eletrocardiograma, um exame clínico com um cardiologista, para fazer prevenção do infarto. Se tiver colesterol alto, primeiro se faz a prevenção primária, que é a modificação do estilo de vida e exercício físico. Se tiver colesterol alto com exame clínico alterado, quer dizer, artéria endurecida, né? Quer dizer, uma artéria que tem muito colesterol, ela é dura, é um cano, né? É um cano duro. Então, no exame clínico também, na palpação do pulso, a gente sabe se tem colesterol elevado ou não. Esse paciente tem que fazer prevenção secundária já, ou seja, tomar estatina. E a melhor prevenção é um estilo de vida saudável. Sim. É melhor que qualquer coisa. Vida saudável. Ok. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.